Jennifer Aniston sempre manteve sua vida privada fora dos holofotes, mesmo durante os anos de grande exposição midiática ao lado de Brad Pitt. Mas agora, ela está quebrando o silêncio e revelando detalhes que oferecem aos fãs um raro vislumbre dos aspectos ocultos de seu relacionamento. O que realmente aconteceu durante o tempo em que estiveram juntos? Que segredos Brad guardava e como eles afetaram Jennifer? Suas últimas declarações podem mudar tudo o que pensávamos saber. O relacionamento de Jennifer Aniston e Brad Pitt foi um dos mais comentados em Hollywood. Eles se conheceram pela primeira vez em meados da década de 1990, mas sua conexão inicial foi puramente amistosa. Seus representantes os apresentaram, provavelmente conscientes de que compartilhavam personalidades e antecedentes semelhantes. Mais tarde, Aniston descreveu sua primeira impressão de Pitt como a de um rapaz doce do Missouri, alguém que parecia simples e normal, apesar de sua fama. Para ela, ele era um homem comum, o que era refrescante no mundo de Hollywood. No momento de seu primeiro encontro, ambos estavam em relacionamentos com outras pessoas. Aniston namorava o ator Tate Donovan, enquanto Pitt estava noivo da atriz Gwyneth Paltrow. Mas, após o fim desses relacionamentos, seus representantes organizaram um segundo encontro. Dessa vez foi diferente. Surgiu uma forte conexão entre eles e começaram a namorar pouco depois. Seu romance cresceu rapidamente e eles se tornaram o casal favorito de Hollywood. Após cerca de 2 anos juntos, decidiram dar o próximo passo e se casar. Seu casamento, em 29 de julho de 2000, foi um grande evento realizado na bela cidade litorânea de Malibu, Califórnia. Foi uma cerimônia repleta de estrelas, com cerca de 200 convidados, incluindo amigos próximos, familiares e colegas de trabalho. O casamento foi elaborado, refletindo o alto perfil do casal, e ambos trocaram votos emocionantes, prometendo apoio e amor mútuo. Seu casamento foi amplamente celebrado, e os fãs admiravam seu relacionamento aparentemente perfeito. A história de amor de Aniston e Pitt era vista como um conto de fadas, o que os tornou um dos casais mais populares de Hollywood naquela época. Em 2002, Jennifer Aniston e Brad Pitt fundaram uma produtora cinematográfica chamada Plan B Entertainment, junto com o produtor Brad Grey. Seu objetivo era criar um espaço onde pudessem trabalhar em projetos cinematográficos interessantes e significativos. Aniston explicou em uma entrevista ao The Guardian, em 2004, que no início mantiveram a companhia em segredo, porque não queriam que as pessoas pensassem que era apenas uma empresa de vaidade, onde atores famosos colocam seu nome, mas não fazem muito trabalho. Eles queriam ser levados a sério como pessoas genuinamente interessadas em produzir filmes. Logo, a companhia cresceu mais rápido do que esperavam. Segundo Aniston, as coisas saíram de controle. A Plan B Entertainment rapidamente acumulou 17 filmes em desenvolvimento, o que era uma grande conquista para uma empresa nova. Alguns de seus projetos incluíram filmes importantes como Troia, 2004, estrelado por Pitt, e A Fantástica Fábrica de Chocolate, 2005. A Plan B claramente estava se tornando um sucesso, ganhando atenção e respeito em Hollywood. Em 2004, Jennifer Aniston compartilhou mais sobre suas esperanças pessoais para o futuro. Em uma entrevista ao The Guardian, revelou que estava pronta para formar uma família com Pitt. Expressou que sentia que era o momento de dar esse passo e começar um novo capítulo em sua vida. Acreditava que era possível continuar trabalhando, mesmo tendo um bebê, dizendo: "Acho que é possível trabalhar com um bebê. Acho que é possível trabalhar grávida. Acho que dá para fazer tudo." Aniston estava entusiasmada com a ideia de desacelerar sua carreira para dar espaço à família, mostrando o quanto valorizava a maternidade. No entanto, naquele mesmo ano, Pitt começou a trabalhar em um novo filme, Channing, Sr. e Sra. Smith, ao lado da atriz Angelina Jolie. Este filme gerou muitos rumores, porque as pessoas começaram a notar que Pitt e Jolie tinham uma química intensa na tela. Houve muita especulação na mídia e entre os fãs sobre se sua conexão era puramente profissional ou algo mais. Esses rumores adicionaram tensão ao relacionamento de Pitt e Aniston, que já estava sob os holofotes. Muitos se perguntaram se isso afetaria seu casamento. Apenas um ano depois, em 7 de janeiro de 2005, Jennifer Aniston e Brad Pitt anunciaram que haviam decidido se separar. Esta notícia pegou muitos de surpresa, especialmente porque, poucos dias antes, o casal havia sido fotografado junto durante férias de Ano Novo em Anguilla.
Os fãs pensaram que ainda eram felizes, então o anúncio de sua separação foi impactante e inesperado. Jennifer e Brad optaram por compartilhar a notícia de sua separação através da revista People, permitindo que fosse divulgada de maneira oficial e respeitosa. Não deram detalhes, mas deixaram claro que seu casamento havia terminado. Alguns meses depois, em março de 2005, Jennifer apresentou oficialmente o pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles. Nos documentos, mencionou diferenças irreconciliáveis como a razão do divórcio. Este termo significa que o casal não conseguiu resolver seus problemas ou encontrar um terreno comum, tornando impossível continuar o casamento. Em sua documentação, Jennifer também solicitou mudar legalmente seu sobrenome de volta para Aniston, em vez de Pitt. O processo de divórcio foi conduzido da maneira mais tranquila possível e foi finalizado mais tarde naquele mesmo ano, em 2 de outubro de 2005. Naquele momento, Jennifer e Brad já não eram oficialmente marido e mulher, e Jennifer havia recuperado seu nome original, Jennifer Aniston. A separação marcou o fim de um dos casais mais famosos de Hollywood, e muitos fãs ficaram tristes com a ruptura. Apesar disso, tanto Aniston quanto Pitt continuaram a ter sucesso em suas carreiras, mas seu divórcio foi assunto de conversa por muitos anos. Durante o divórcio de Jennifer Aniston e Brad Pitt, circularam muitos rumores na mídia de que Pitt havia sido infiel a Aniston. Esses rumores surgiram porque, pouco depois da separação, Brad começou um relacionamento com Angelina Jolie, sua co-protagonista em Nashin Shore e Sra. Smith. Isso levou as pessoas a acreditarem que Brad e Angelina poderiam ter tido sentimentos um pelo outro, mesmo antes de ele e Jennifer se separarem. A opinião pública se dividiu e os fãs começaram a tomar partidos. Alguns apoiavam Jennifer com camisetas que diziam Team Aniston, Time Aniston, enquanto outros defendiam Brad e Angelina com camisetas Team Jolie. Essa tendência de escolher lados se espalhou por todo o país e frequentemente aparecia em revistas e programas de TV. Em setembro de 2005, Jennifer Aniston falou abertamente em uma entrevista à revista Vanity Fair sobre a dor emocional que sentiu após o fim de seu casamento com Brad Pitt. Ela compartilhou seus sentimentos sinceros sobre a tristeza, a perda e a atenção pública que cercou seu divórcio. Jennifer também mencionou o quão difícil foi ver tantos artigos sobre o novo relacionamento de Brad com Angelina Jolie. Naquele momento, parecia que o mundo inteiro estava focado em sua história, mas Jennifer esperava que as pessoas pudessem superar isso. Na entrevista, Jennifer explicou que passar por uma separação é como viver um luto e que ela teve que enfrentar diferentes estágios da dor. Disse: "É triste, algo que chega ao fim." Para ela, o término do casamento foi como uma perda, algo que te quebra por dentro. Isso significava que ela sentiu profundamente, de forma dolorosa, algo que não podia ignorar. Jennifer mencionou que tentar esconder sua dor apenas tornava tudo mais difícil. Ela acreditava que quando as pessoas evitam seus sentimentos, acabam intensificando o sofrimento. Em vez disso, aceitou que era um ser humano passando por uma experiência humana. Disse que era como qualquer outra pessoa enfrentando um momento difícil, mas no seu caso, com sua vida sendo observada por todos. Admitiu que gostaria que não fosse tão público. A intensa atenção da mídia tornou tudo mais complicado, mas Jennifer fez o possível para se manter forte e lidar com a situação com dignidade. As palavras de Jennifer ajudaram muitas pessoas a vê-la de maneira diferente. Ela mostrou vulnerabilidade e compartilhou como é passar por uma separação com o mundo inteiro observando. Sua honestidade comoveu muitos fãs, que passaram a vê-la não apenas como uma celebridade, mas como uma pessoa com sentimentos reais. Jennifer Aniston também compartilhou sua reação honesta ao ver as famosas fotos de Brad Pitt e Angelina Jolie juntos durante férias no Quênia. Na época, Brad e Angelina afirmavam que eram apenas amigos, mas essas fotos fizeram muitas pessoas acreditarem que eles estavam em um relacionamento romântico. Jennifer se sentiu magoada ao ver essas imagens e descreveu sua reação com um pouco de humor misturado à frustração. Disse: "Não posso dizer que foi um dos melhores momentos do meu ano", indicando que aquele foi um momento muito doloroso para ela. Jennifer explicou que seria impossível para qualquer pessoa em sua posição ver essas fotos e se sentir feliz ou positiva. Perguntou: "Quem lidaria com isso e diria: 'Não é adorável? Parece divertido?'"
Com isso, quis dizer que ver seu ex-marido com outra pessoa tão pouco tempo após a separação não era algo que ela pudesse simplesmente ignorar. Admitiu que foi difícil, mas utilizou o humor para superar, dizendo: "Shit happens." Acontece. Essa frase demonstrava que ela entendia que coisas difíceis e inesperadas acontecem na vida, mesmo que sejam dolorosas. Jennifer tentou se manter forte e positiva, dizendo: "O que não te mata te faz mais forte." Com essa frase, ela quis mostrar que, apesar da dificuldade, acreditava que a situação a tornaria uma pessoa mais resiliente. Mesmo magoada, queria superar a dor. Jennifer continuou dizendo que desejava que todos, incluindo o público e a mídia, superassem a situação. Explicou que não queria que sua identidade estivesse atrelada àquele relacionamento. Disse: "Não sou definida por essa relação", o que significava que não queria que as pessoas a vissem apenas como a ex-esposa de Brad Pitt. Também não queria ser parte do triângulo amoroso que a mídia estava criando, entre ela, Brad e Angelina. Considerava frustrante e até enlouquecedor que a mídia continuasse empurrando-a para esse papel. Ela desejava que as pessoas a vissem como uma pessoa independente, não apenas como parte de um triângulo amoroso. Com essas palavras, Jennifer expressou seu desejo de seguir em frente com sua vida e deixar o passado para trás. Sua resposta foi honesta e forte, mostrando que estava pronta para superar o desamor e se concentrar em sua própria felicidade e identidade. Em 2005, enquanto Jennifer Aniston e Brad Pitt estavam se divorciando, muitas pessoas acreditavam que a separação ocorreu porque Jennifer não queria ter filhos. Circulavam rumores de que ela havia priorizado a carreira em vez de formar uma família e que isso poderia ter causado problemas no casamento. Mas Jennifer abordou o assunto e esclareceu a situação. Disse: "Nunca em minha vida disse que não queria ter filhos. Eu queria, quero e vou ter." Assim, deixou claro que ter filhos era algo que ela realmente desejava e que nunca teria escolhido abrir mão dessa experiência por sua carreira. Apesar de suas esperanças e sonhos de ter filhos, Jennifer Aniston não teve nenhum. Durante muitos anos, os meios de comunicação e os fãs continuaram questionando e especulando sobre por que ela nunca teve filhos, às vezes até criticando suas escolhas e espalhando rumores. Essa especulação pública adicionou muita pressão e tornou tudo ainda mais doloroso para Jennifer. Em novembro de 2022, Jennifer compartilhou mais sobre sua história em uma entrevista a Allure, onde apareceu na capa da última edição impressa da revista. Durante a entrevista, falou abertamente sobre sua jornada e as dificuldades que enfrentou ao tentar ter filhos. Jennifer revelou que passou por um processo de fertilização in vitro, FIV, um tratamento médico para ajudar pessoas com dificuldades para engravidar. Explicou que tentou ter filhos em seus 30 e 40 anos, mas apesar de seus esforços, não conseguiu engravidar. Jennifer falou sobre o quão difícil foi esse processo, dizendo: "Todos os anos e anos de especulação foi realmente duro." Explicou que tentou de tudo, incluindo beber chás especiais e seguir outros tratamentos, na esperança de que algum funcionasse. Disse: "Estava tentando de tudo, mostrando que estava disposta a qualquer coisa para realizar o sonho de ser mãe." Sua história reflete os desafios emocionais e físicos que enfrentou enquanto lidava com a curiosidade e os julgamentos constantes das pessoas, tudo sob os holofotes da mídia. A experiência de Jennifer é um lembrete de que as coisas nem sempre são o que parecem e que as pessoas podem estar enfrentando desafios profundamente pessoais, mesmo que os outros não saibam. Com sua honestidade, Jennifer ajudou as pessoas a entenderem a verdade sobre sua vida e jornada, jogando luz sobre as dificuldades enfrentadas por quem tenta formar uma família. Depois que Brad Pitt e Jennifer Aniston se separaram, o novo relacionamento de Pitt com Angelina Jolie rapidamente se tornou o foco de intensa atenção midiática. Muitas pessoas estavam curiosas para saber se algo havia acontecido entre Brad e Angelina, enquanto ele ainda era casado com Jennifer. Os dois estrelaram juntos o filme de 2005, Sr. e Sra. Smith, e começaram a circular rumores de que sua conexão no set havia se tornado algo romântico. Angelina Jolie mais tarde admitiu que desenvolveu sentimentos por Brad durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith. No entanto, negou veementemente que tivessem tido um romance enquanto Brad ainda era casado. Angelina explicou que trair era algo que ela nunca faria, especialmente por causa de sua própria história familiar. Compartilhou que seu pai traiu sua mãe, uma experiência dolorosa
que ela nunca conseguiu esquecer. Angelina afirmou: "Ser íntima de um homem casado quando meu próprio pai traiu minha mãe não é algo que eu poderia perdoar." Isso significava que ela não se sentiria bem começando um relacionamento com Brad se ele não estivesse completamente separado de Jennifer. Angelina ainda acrescentou: "Não me sentiria atraída por um homem que trairia sua esposa." Por muito tempo, nem Brad nem Angelina falaram abertamente sobre a natureza exata de seu relacionamento ou sobre quando ele começou. Permaneceram em silêncio enquanto as pessoas especulavam e a mídia continuava a seguir cada movimento deles. No entanto, as coisas tomaram um rumo claro em janeiro de 2006, quando Angelina confirmou que ela e Brad esperavam um bebê juntos. Essa notícia foi uma grande surpresa e oficializou completamente o relacionamento deles. Esse momento mostrou que Brad e Angelina estavam construindo uma família juntos e confirmou que o relacionamento era sério. Durante os 12 anos que estiveram juntos, Brad Pitt e Angelina Jolie se tornaram um dos casais mais famosos do mundo. A mídia os apelidou de Brangelina, uma mistura de seus primeiros nomes, que se tornou um símbolo de seu romance de alto perfil. Muitas vezes eram chamados de um dos casais mais glamourosos de Hollywood, devido à fama, beleza e popularidade de ambos. A imprensa os seguia por toda parte, sempre ansiosa para saber mais sobre suas vidas. Ao longo dos anos, Brad e Angelina construíram uma família grande juntos. Tornaram-se pais de 6 filhos, 3 dos quais foram adotados. Seu primeiro filho adotado foi Maddox, do Camboja. Mais tarde adotaram Zahara, da Etiópia, e depois Pax, do Vietnã. Além dos 3 filhos adotados, tiveram 3 filhos biológicos juntos. Shiloh, a primeira filha biológica, seguida pelos gêmeos Vivienne e Knox. A família tornou-se uma parte central de suas vidas e frequentemente eram vistos com os filhos, demonstrando amor e dedicação à criação deles. Em abril de 2012, após vários anos juntos, Brad e Angelina anunciaram seu noivado. Essa notícia animou muitos fãs que acompanhavam o relacionamento do casal há tanto tempo. Mais tarde, no dia 14 de agosto de 2014, oficializaram o casamento. E poucos dias depois, em 23 de agosto, celebraram uma cerimônia privada no Main Château Miraval, uma bela propriedade que possuíam na França. A cerimônia foi íntima, com a presença de familiares e amigos próximos, tornando aquele dia um momento especial para eles e seus filhos. Após 2 anos de casamento, Brad Pitt e Angelina Jolie surpreenderam o mundo ao anunciar sua separação em 15 de setembro de 2016. Poucos dias depois, em 19 de setembro de 2016, Angelina entrou com o pedido de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis como motivo da separação. Isso marcou o fim de uma das relações mais icônicas de Hollywood. A separação rapidamente se tornou um assunto altamente divulgado, com ambas as partes enfrentando batalhas legais e tentando resolver como dividir seus bens, incluindo a custódia de seus 6 filhos. O casal foi declarado legalmente solteiro em 12 de abril de 2019, mas o processo de divórcio estava longe de ser concluído. Um dos principais pontos de conflito entre Brad e Angelina foi um vinhedo que compraram juntos, chamado Château Miraval, localizado na França. Em 2021, Brad Pitt processou Angelina Jolie por vender sua participação no vinhedo para uma terceira parte sem seu consentimento. Jolie havia vendido sua parte para uma empresa que Pitt não aprovava, o que gerou muita tensão entre os dois. Em resposta, Jolie apresentou uma contrademanda com graves acusações sobre o comportamento de Pitt. Na ação, Jolie acusou Pitt de maltratá-la física e verbalmente, assim como a seus filhos, durante um voo em um avião privado em 2016. Ela afirmou que Brad havia sido agressivo e ofensivo durante o trajeto, e que o incidente fazia parte de um padrão de comportamento mais amplo. Brad Pitt negou as acusações, e o caso tornou-se mais um elemento da longa batalha legal entre os dois. As acusações de Angelina Jolie contra Brad Pitt atraíram enorme atenção da mídia, intensificando a cobertura sobre sua já complicada separação. Jolie alegou que, durante o voo, Pitt teve comportamento agressivo, tanto físico quanto verbal, em relação a ela e alguns de seus filhos. Segundo as alegações, o incidente traumatizou as crianças, e ela decidiu apresentar a denúncia para protegê-los. Por outro lado, Brad Pitt negou categoricamente as acusações, chamando-as de falsas e infundadas. Seu time legal argumentou que essas declarações eram uma tentativa de Jolie de influenciar o processo de divórcio e custódia.
Enquanto isso, detalhes do caso continuaram a vazar para o público, mantendo o foco nos aspectos mais dolorosos da separação. Desde a separação, o relacionamento de Brad Pitt com seus filhos tem sido tenso e, em alguns casos, praticamente inexistente. Relatos sugerem que os filhos, especialmente os mais velhos, como Maddox e Pax, ficaram ao lado de Jolie, criando uma barreira significativa entre eles e o pai. Maddox, o filho mais velho, foi descrito como distante de Pitt, e fontes indicam que sua relação com o pai é praticamente inexistente. Pax, por sua vez, foi ainda mais vocal sobre seus sentimentos em relação a Brad. Em um momento particularmente tenso, em junho de 2020, Pax publicou uma mensagem contundente em sua conta privada no Instagram, chamando Brad de um babaca de primeira classe e criticando seu comportamento em relação à família. Pax também afirmou que os 4 filhos mais novos tinham medo de estar próximos ao pai, acusando-o de criar um ambiente tóxico em suas vidas. Esse distanciamento tem sido difícil para Pitt, que expressou por meio de fontes próximas seu amor pelos filhos e o desejo de reconstruir os laços familiares. No entanto, a falta de contato e as diferenças irreconciliáveis complicaram muito esse processo. Um dos momentos mais marcantes nessa complicada dinâmica familiar ocorreu em maio de 2024, quando Shiloh, a filha biológica mais velha de Pitt e Jolie, entrou com documentos legais para remover o sobrenome de seu pai de seu nome completo. Em julho de 2024, Shiloh anunciou publicamente essa decisão em uma entrevista ao Los Angeles Times, declarando oficialmente que agora seria conhecida como Shiloh Jolie. Esse movimento simbolizou uma ruptura definitiva em sua relação com Pitt. Segundo fontes próximas, Brad ficou profundamente abalado com a decisão, considerando-a um lembrete doloroso da distância emocional que havia se formado entre ele e seus filhos. Shiloh não foi a única a se desvincular publicamente do pai. Sua irmã mais nova, Vivienne, também removeu o sobrenome Pitt de seu nome, algo que ficou evidente em sua participação na peça teatral The Outsiders. Zahara, outra filha adotiva de Jolie e Pitt, apresentou-se como Zahara Marley Jolie durante um evento com sua irmandade no Spelman College. Maddox, o mais velho, também opta por não usar o sobrenome Pitt em documentos não legais, indicando que essa tendência de desvinculação é compartilhada por vários dos filhos da ex-casal. Essas decisões ressaltam o grau de afastamento emocional que os filhos sentem em relação ao pai e refletem problemas profundamente enraizados na dinâmica familiar. Brad Pitt não é fotografado com seus filhos há anos, o que destaca ainda mais a separação física e emocional que existe entre eles. Enquanto isso, Angelina Jolie assumiu um papel mais visível na criação dos filhos, intensificando a percepção de que Pitt está desconectado da vida cotidiana de sua família. A possibilidade de reconciliação entre Pitt e seus filhos permanece incerta. Apesar de esforços de algumas fontes para retratá-lo como um pai amoroso que enfrenta mal-entendidos, as ações e declarações dos filhos indicam que as feridas na família são profundas e difíceis de cicatrizar. Olá a todos. Diante dos meus olhos desenvolvia-se uma cerimônia solene. Antes que a princesa Ana ascendesse ao trono, ficou evidente que sua ascensão a essa posição tão estimada não apenas marcava um triunfo pessoal, mas também um momento crucial para a monarquia em si. Sua presença não era meramente simbólica. Ela ressoava com uma mensagem poderosa sobre o papel em evolução das mulheres dentro da família real e o reconhecimento do esforço em detrimento da simples linha de sangue. Em uma instituição frequentemente percebida como presa à tradição, Ana se destaca como um farol de modernidade, abraçando suas responsabilidades com um senso inabalável de dever e propósito. Ao longo de sua vida, a princesa Ana demonstrou consistentemente um compromisso excepcional com seus deveres reais, muitas vezes ofuscada por suas contrapartes mais extravagantes. Ao contrário de outros, ela escolheu o caminho da substância em vez do estilo, mergulhando profundamente em seu trabalho de caridade com genuína compaixão. Seus esforços em apoio a diversas organizações, particularmente aquelas focadas na juventude e na deficiência, destacam sua dedicação inabalável em fazer uma diferença tangível na vida das pessoas. Essa abordagem proativa a diferencia em uma era em que figuras públicas muitas vezes se desconectam das mesmas causas que afirmam defender. Além disso,
A personalidade da princesa Ana brilha em cada compromisso público. Com sua atitude direta e interesse genuíno pelo bem-estar dos outros, ela ressoa profundamente com o público. Sua franqueza é um sopro de ar fresco em um mundo frequentemente repleto de gestos performáticos e superficialidade. Essa autenticidade não apenas a aproxima das pessoas, mas também reforça a relevância da monarquia na sociedade contemporânea. À medida que o mundo muda, a família real deve se adaptar, e Ana personifica essa evolução necessária. A decisão de coroá-la como rainha também sinaliza uma mudança mais ampla dentro da monarquia, sugerindo que a instituição real reconhece o valor da capacidade e do esforço sobre o mero título. Ao elevar a princesa Ana, a família real envia uma mensagem clara. A liderança não é definida pelo direito de nascimento, mas pela dedicação e serviço. Essa mudança pode ter profundas implicações para as gerações futuras, inspirando jovens mulheres em toda a nação a perseguirem suas ambições com o mesmo vigor e determinação que Ana exemplificou ao longo de sua vida. Em contraste com as narrativas mais tradicionais associadas à ascensão real, a jornada da princesa Ana está cheia de experiências com as quais muitos podem se identificar. Ela enfrentou desafios de frente, enquanto permanecia firme em seus deveres. Sua vida é um testemunho de resiliência e serve como inspiração para aqueles que aspiram a equilibrar suas aspirações pessoais com a responsabilidade pública. A decisão da família real de honrar Ana reflete não apenas um reconhecimento pessoal de suas contribuições, mas também uma compreensão da importância de se adaptar às expectativas modernas. Em um momento em que a monarquia enfrenta crescente escrutínio e pedidos de reforma, sua elevação pode servir como uma força estabilizadora tão necessária. A ênfase no mérito e na dedicação ressoa com o desejo do público por autenticidade em seus líderes. Olhando para o futuro, a coroação da princesa Ana anuncia um novo capítulo para a monarquia, um que prioriza o serviço, o compromisso e uma conexão genuína com o público enquanto navega pelas complexidades da sociedade contemporânea. A mensagem é clara. O trabalho árduo e o desejo genuíno de ajudar os outros são os verdadeiros distintivos da liderança. Nesta nova era, o legado de Ana não será medido por cerimônias pomposas ou grandes gestos, mas pelo impacto duradouro de seu trabalho e pelos relacionamentos que ela construir. Seu reinado promete inspirar um renovado senso de propósito dentro da monarquia, garantindo que ela continue sendo uma instituição relevante e vital por muitos anos. Como admiradores da princesa Ana, celebramos não apenas suas conquistas, mas também o potencial que ela representa para o futuro da família real, apoiando-a enquanto ela embarca nesta nova e emocionante jornada. As implicações desta mudança monumental são vastas, particularmente para Camila, que outrora uma figura controversa, viu sua posição como rainha consorte completamente exposta e redefinida em consequência da legítima ascensão da princesa Ana. Fontes próximas à família real sugerem que essa mudança dramática não é mera coincidência, mas um reflexo de discussões internas destinadas a realinhar a monarquia com os ideais de força, integridade e serviço genuíno. O desejo de destacar uma liderança feminina forte nunca foi tão claro, e à medida que a coroa brilha sobre Ana, ela lança uma sombra implacável sobre o passado questionável de Camila. Enquanto os apoiadores de Camila poderiam argumentar em favor de suas contribuições para causas beneficentes e de seu papel no apoio ao rei Carlos, é vital desvendar as camadas dessas afirmações. Ela foi realmente um pilar de apoio ou simplesmente aproveitou sua posição para benefício pessoal? O contraste marcado entre as motivações duvidosas de Camila e a dedicação inabalável de Ana ao serviço público é agora mais evidente do que nunca. Ana encarna as virtudes que a monarquia desesperadamente necessita: autenticidade, diligência e uma conexão genuína com as pessoas, qualidades que Camila apenas aparenta ter. A imagem de Camila foi manchada por um legado profundamente enraizado no escândalo. Sua ascensão ao favor real não foi construída sobre méritos, mas sobre uma busca implacável por poder, independentemente dos danos infligidos no caminho. O público está cada vez mais cansado de suas tentativas de se redefinir como uma figura benevolente após seu tumultuado passado. A narrativa que Camila construiu, uma fachada de boa vontade e caridade, começa a desmoronar à medida que Ana ocupa o centro do palco, expondo a natureza vazia de suas contribuições.
É difícil para o público aceitar essa reestruturação de sua imagem quando o aroma da ambição e da manipulação persiste tão fortemente no ambiente. À medida que a princesa Ana ganha destaque, torna-se impossível ignorar a desconexão flagrante entre as duas mulheres. As tentativas de Camila de se alinhar aos valores contemporâneos parecem cada vez mais desesperadas e deslocadas. Em vez de representar uma monarquia moderna, suas ações muitas vezes evocam as tradições de uma era passada, definida por intrigas e escândalos, em vez de transparência e autenticidade. O público britânico, que outrora tolerou sua presença, agora pode vê-la como um vestígio antiquado que se agarra a um trono que nunca foi legitimamente seu. A mudança em direção à princesa Ana simboliza uma família real que avança, buscando abraçar a autenticidade proveniente do serviço genuíno e da conexão com a população. Camila, por sua vez, parece presa em sua própria teia de manipulação e interesses próprios. Pode tentar desempenhar o papel de consorte solidária, mas o público está cada vez mais apto a enxergar através de sua fachada. Sua própria identidade como rainha consorte foi reexaminada, e as rachaduras em sua imagem cuidadosamente construída começam a aparecer. Embora possa ter desfrutado de um breve momento de aceitação, o sentimento público mudou drasticamente. Há um desejo crescente por uma monarquia que reflita os valores contemporâneos de honestidade, integridade e liderança genuína. Qualidades que Ana personifica plenamente. Em contraste marcante, o legado de Camila está manchado pelo oportunismo e por uma necessidade desesperada de validação. À medida que a luz de Ana brilha mais intensamente, as inseguranças e deficiências de Camila ficam expostas para todos verem. A pressão sobre Camila está aumentando, e à medida que seu papel diminui diante do ascenso de Ana, as divisões dentro da família real tornam-se ainda mais evidentes. As dinâmicas de poder estão mudando e, com elas, as expectativas sobre dever e liderança real estão evoluindo. Nenhuma quantidade de estratégias de relações públicas pode obscurecer o fato de que as decisões passadas de Camila, marcadas por escândalos e controvérsias, deixaram uma marca indelével em sua reputação. A família real deve navegar por essas águas turbulentas com cuidado, pois o futuro da monarquia depende de sua capacidade de se adaptar e refletir os verdadeiros valores de seu povo. Neste momento crucial, o apetite do público por autenticidade é mais forte do que nunca. Enquanto abraçam com entusiasmo a ascensão de Ana, tornam-se cada vez mais críticos em relação a Camila, cujo passado continua a persegui-la. A credibilidade da monarquia está em jogo, e as tentativas de Camila de se posicionar como líder continuarão fracassando enquanto ela permanecer atada ao seu histórico duvidoso. O contraste entre o compromisso genuíno de Ana e o oportunismo de Camila não poderia ser mais claro, e é esse contraste que definirá o futuro da monarquia aos olhos do público. À medida que a família real avança, o foco permanecerá firmemente em Ana, iluminando sua dedicação inabalável ao dever, enquanto Camila enfrentará a desconfortável realidade de seu legado. As escolhas que levaram Camila a este momento precário agora estão sendo escrutinadas como nunca antes. A monarquia está em uma encruzilhada, e é hora de Camila confrontar a verdade. Seu passado não é apenas uma sombra, é um peso sufocante que ameaça afundá-la, enquanto Ana ascende para ocupar seu lugar legítimo na história. Com Ana no comando, a família real está preparada para uma transformação notável que muitos esperam que traga um renovado foco no dever, no serviço e em uma abordagem mais prática para lidar com os problemas modernos que a monarquia enfrenta. Isso inclui saúde mental, responsabilidade social e a necessidade de um diálogo transparente com o público. Ana, ao assumir seu novo papel, ergue-se como um farol de força e autenticidade, representando uma mudança tão necessária para longe dos escândalos que têm atormentado a monarquia nos últimos anos. Sua ascensão não é apenas um gesto simbólico, marca um retorno aos valores fundamentais da família real que sua falecida mãe, a rainha Elizabeth II, defendeu com tanto afinco. Em seu primeiro discurso como rainha, a princesa Ana enfatizou seu inabalável compromisso em continuar o legado de sua mãe. Ela falou com eloquência e sinceridade, prometendo manter os valores de serviço e dedicação que definem a monarquia. Sinto-me honrada em assumir este papel e servir nosso país com integridade e compaixão, declarou, ressoando profundamente tanto com seguidores quanto com céticos. Neste momento,
Ficou claro que Ana personifica o verdadeiro espírito da monarquia que muitos têm desejado. Uma monarquia relevante, compassiva e profundamente enraizada no serviço ao povo. Ana compreende os desafios contemporâneos que a sociedade enfrenta, especialmente no que diz respeito à saúde mental e às questões sociais, o que a diferencia de seus predecessores. Ela não é apenas uma figura real. Ana passou décadas se envolvendo diretamente com diversas organizações de caridade e iniciativas, demonstrando seu compromisso em fazer a diferença. Sua abordagem prática aos seus deveres reais lhe rendeu admiração e respeito, provando que ela não teme se envolver diretamente e trabalhar arduamente. Essa dedicação é precisamente o que a monarquia precisa em um momento em que a confiança pública está diminuindo e a prestação de contas é primordial. Além disso, a autenticidade de Ana e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida destacam sua adequação ao papel de rainha. Suas interações são marcadas por uma autenticidade refrescante, que contrasta enormemente com os compromissos mais ensaiados e polidos de suas contrapartes. Essa autenticidade ressoa com o público, fomentando um sentimento de confiança e admiração que tem faltado nos últimos anos. Em uma era em que as redes sociais amplificam cada erro, a abordagem de Ana em relação a seus deveres reais é um sopro de ar fresco, lembrando a todos que a verdadeira liderança é sobre humildade e serviço, e não apenas sobre imagem pública. Enquanto a monarquia navega por essa transição crucial, o estilo de liderança de Ana serve como um guia. Ela compreende a necessidade de se adaptar às expectativas em constante mudança da sociedade, mantendo-se firme em seu compromisso com as tradições da monarquia. Sua disposição para abordar problemas urgentes, como a conscientização sobre saúde mental, reflete uma sensibilidade moderna que se alinha com os valores da sociedade atual. Ao priorizar essas discussões, Ana está rompendo barreiras e promovendo uma cultura de abertura dentro da família real. O compromisso de Ana com a responsabilidade social também se estende a diversos esforços de caridade que buscam empoderar e elevar comunidades. Ela tem defendido causas relacionadas à educação, à saúde mental e aos direitos das mulheres, demonstrando sua dedicação em gerar mudanças significativas. Ao contrário de alguns de seus pares reais, que foram criticados por seu distanciamento dos problemas do mundo real, Ana está ativamente envolvida e dedicada a melhorar vidas. Esse compromisso com o serviço é um poderoso testemunho de seu caráter e uma inspiração para aqueles que olham para a monarquia em busca de orientação e apoio. À medida que a família real abraça um novo capítulo, a presença de Ana serve como um lembrete dos valores essenciais para o sucesso futuro da monarquia. Seu forte senso de dever e compromisso com o serviço reforçam a ideia de que a monarquia deve ser um reflexo do seu povo. Ao personificar esses valores, ela não apenas lidera pelo exemplo, mas também restabelece a relevância da monarquia em um mundo em rápida mudança. Em sua liderança, Ana está pavimentando o caminho para as gerações futuras, demonstrando que a monarquia pode evoluir enquanto permanece fiel aos seus princípios fundamentais. Essa evolução é crucial para manter o interesse e o apoio público, e o enfoque de Ana está estabelecendo um novo padrão para o que significa ser uma monarca moderna. Enquanto embarca nessa jornada, a expectativa é clara. Ela deve continuar a se comprometer com o público, abordar problemas urgentes e manter seu compromisso com o serviço. Com cada dia que passa, cresce a expectativa em torno do reinado de Ana. Muitos são otimistas de que sua liderança inaugurará uma nova era para a monarquia, uma que priorize a compaixão, a integridade e uma conexão genuína com o povo. Em um mundo frequentemente dividido e desconectado, a ascensão de Ana traz esperança para um futuro mais brilhante, no qual a família real pode reivindicar seu lugar como uma força unificadora na sociedade. Sua dedicação ao papel e sua visão para a monarquia inspiram um renovado senso de confiança e admiração entre o público. Com a princesa Ana agora à frente da monarquia, uma onda de otimismo percorre seus admiradores, confiantes de que os valores que ela personifica, dever, serviço e um compromisso inabalável, revitalizarão a família real de maneiras que poucos poderiam imaginar. Ana sempre foi o epítome de trabalho duro e graça, distinguindo-se de outros por sua dedicação incansável aos seus deveres.
Seus inúmeros anos de serviço conquistaram um respeito único que transcende os títulos reais, garantindo seu lugar como um verdadeiro ícone de estabilidade e liderança. Ao contrário de outros que vacilaram ou buscaram atenção pelos motivos errados, a resiliência tranquila de Ana e seu foco constante em cumprir suas obrigações fizeram dela uma figura querida. Não há dúvida de que sua ascensão a essa posição proeminente demorou demais. Durante anos, ela foi o coração pulsante da família real, assumindo compromissos e responsabilidades com uma determinação que a destaca. Essa transição não é apenas uma mudança de papéis, é uma reafirmação dos princípios que Ana sempre defendeu. O respeito por Ana também vem de sua conexão genuína com as pessoas. Ela nunca buscou os holofotes, mas sua autenticidade e compromisso incansável a tornaram a figura mais próxima do público na família real. Enquanto outros poderiam lutar sob o peso das expectativas reais, Ana sempre as enfrentou de frente, equilibrando tradição com as demandas da modernidade. Seu reinado traz um senso de tranquilidade ao público, que sabe que a monarquia está em mãos de alguém que entende o valor da responsabilidade, não apenas como um símbolo, mas como um dever para com o povo. Em contraste marcante com as controvérsias que cercaram outros membros da família real, o histórico de Ana é impecável. Enquanto alguns membros reais enfrentaram críticas por escolhas pessoais ou estilos de vida extravagantes, a vida de Ana tem sido marcada pela modéstia e pelo propósito. É essa natureza simples e realista que a torna ainda mais querida pelo público. Ela representa o que muitos acreditam que a família real deveria ser: um farol de dever, decência e dedicação. Para aqueles que apoiaram Ana ao longo de sua vida, este é um momento de imenso orgulho. A força que ela demonstrou em tempos difíceis, seja durante crises familiares ou ao enfrentar seus próprios desafios, reflete seu caráter. Ana sempre colocou a coroa e o país acima de tudo, e este novo capítulo na monarquia apenas reafirma seu compromisso. Os admiradores da princesa Ana podem confiar que, sob sua liderança, a monarquia estará em mãos firmes, pronta para enfrentar as complexidades do século XXI, enquanto permanece fiel aos valores centrais que a definem. Com sua mão firme e serena no comando, a princesa Ana está destinada a guiar a família real através deste período de transformação com a mesma graça e determinação que tem sido a marca registrada de sua carreira. Esta é uma rainha que entende a importância da consistência, de colocar o povo em primeiro lugar e de assumir seu papel com humildade e um profundo senso de propósito. A ascensão da princesa Ana ao trono representa um ponto de inflexão profundo para a monarquia britânica, tanto em termos de percepção pública, quanto na essência do que a instituição representa. Sua subida ao trono não reflete apenas seus anos de dedicação, mas também é uma declaração clara sobre as dinâmicas em mudança dentro da família real. Diferentemente de muitas figuras reais que frequentemente atraíram atenção através da grandiosidade ou controvérsia, a princesa Ana construiu seu legado de forma tranquila, mas persistente, conquistando a admiração por seu compromisso profundo com o serviço e sua participação autêntica nas causas que apoia. Durante décadas, Ana foi consistentemente uma das membros mais trabalhadoras da família real, realizando inúmeros compromissos, defendendo causas beneficentes e personificando os valores que muitos acreditam ser centrais para a monarquia: dever, humildade e um foco inabalável no serviço público. Enquanto outros estiveram envolvidos em escândalos ou foram criticados por sua desconexão com o mundo real, Ana permaneceu com os pés no chão, prática e dedicada. É exatamente por isso que sua ascensão é vista como uma vitória da substância sobre o estilo, um triunfo do mérito sobre o simples direito de nascimento. O que torna sua subida ao trono particularmente significativa é que ocorre em um momento em que a monarquia britânica enfrenta um escrutínio sem precedentes. Em uma era em que muitos questionam a relevância da instituição, Ana se ergue como um farol de continuidade e um lembrete do potencial da monarquia para servir como uma força para o bem. Sua capacidade de se adaptar às necessidades da sociedade moderna, enquanto permanece fiel aos valores tradicionais, é uma qualidade rara que a distingue de muitos de seus pares reais. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o papel da monarquia hoje. Com o aumento das redes sociais, os ciclos de notícias de 24 horas e as crescentes demandas por transparência de figuras públicas, a família real tem navegado em um delicado equilíbrio entre preservar sua mística histórica
e demonstrar sua relevância nos tempos modernos. A abordagem da princesa Ana a esse desafio tem sido nada menos que exemplar. Sempre disposta a se envolver de maneira significativa com o público, seja por meio de seu trabalho filantrópico ou de seus inúmeros compromissos públicos, ela evita os holofotes em favor de ações reais e tangíveis. Sua dedicação a causas como saúde mental, educação e direitos das pessoas com deficiência destaca sua visão de futuro, particularmente em comparação com alguns dos elementos mais conservadores da instituição real. De fato, seu compromisso de longa data com essas causas é emblemático de uma monarca que entende o poder de sua posição e a utiliza para amplificar as vozes daqueles que muitas vezes são ignorados na sociedade. Esse é um contraste marcante com os gestos mais performáticos, às vezes, associados à realeza, onde as aparências parecem ter prioridade sobre o impacto genuíno. Além disso, a ascensão da princesa Ana envia uma mensagem poderosa sobre o papel em evolução das mulheres dentro da monarquia. Por séculos, a família real britânica foi dominada por figuras masculinas, com rainhas sendo mais a exceção do que a regra. A ascensão de Ana simboliza uma mudança no reconhecimento das contribuições e capacidades das mulheres dentro da instituição. Um movimento não apenas tardio, mas também reflexo das mudanças mais amplas que estão ocorrendo na sociedade. Em Ana, o público vê uma líder forte e capaz que conquistou sua posição por meio de anos de dedicação, em vez de depender das linhas tradicionais de sucessão. Essa mudança para o reconhecimento do mérito e da capacidade acima das simples linhas de sangue é crucial para o futuro da monarquia. Por muito tempo, a instituição confiou na ideia de direito de nascimento para justificar sua liderança, um conceito que parece cada vez mais desconectado dos valores da sociedade moderna. O ascenso de Ana desafia essa noção ultrapassada, demonstrando que a monarquia pode e deve ser liderada por aqueles que demonstram um compromisso genuíno com o serviço, independentemente de sua posição na linha de sucessão. Refletindo sobre o caminho da princesa Ana até o trono, é impossível ignorar as implicações mais amplas para uma família real. Sua liderança inaugura um novo capítulo que prioriza o serviço, a responsabilidade e a autenticidade sobre os aspectos mais superficiais da realeza. Esta é uma monarquia que pode evoluir com os tempos, deixando para trás os escândalos e controvérsias que, em alguns momentos, ameaçaram manchar seu legado. A presença de Ana oferece uma força estabilizadora, garantindo ao público que a instituição está em mãos capazes e pronta para avançar com um renovado senso de propósito. No entanto, como ocorre com qualquer grande mudança, há aqueles dentro da família real que podem se sentir eclipsados pelo ascenso de Ana. Camila, a rainha consorte, é uma dessas figuras. Embora tenha conseguido construir um papel para si nos últimos anos, sua posição sempre foi marcada pela controvérsia. A ascensão de Ana lança uma luz ainda mais severa sobre o passado de Camila, forçando uma reavaliação de suas contribuições e motivações. Enquanto o histórico de Ana é marcado por uma dedicação constante ao serviço público, o de Camila é mais complicado, definido em parte por sua tumultuada relação com o público e seus recentes esforços para se reinventar. À sombra da liderança autêntica de Ana, as tentativas de Camila de se firmar como uma parte vital da monarquia podem parecer cada vez mais forçadas. O contraste entre as duas mulheres não poderia ser mais marcante. Enquanto Ana construiu seu legado de forma consistente e com substância, o ascenso de Camila foi repleto de escândalos e ceticismo público. À medida que Ana assume seu novo papel, a posição de Camila como rainha consorte será certamente objeto de um escrutínio mais próximo do que nunca. O público pode questionar se Camila realmente está à altura de representar a monarquia da mesma forma que Ana conseguiu fazer sem esforço. Em conclusão, a ascensão da princesa Ana ao trono representa muito mais do que uma mudança de liderança. Marca uma transformação fundamental na maneira como a monarquia opera e é percebida pelo público. Seu reinado promete ser definido pela autenticidade, dedicação e uma conexão profunda com as pessoas que serve. Para aqueles que a admiraram ao longo de sua vida, este é um momento de vindicação, uma celebração de uma vida inteira de serviço finalmente reconhecida. Para a monarquia, a ascensão de Ana oferece uma oportunidade de se reconectar com os valores que sempre estiveram no coração da instituição, garantindo que ela permaneça relevante e respeitada por gerações futuras.
Olhando para o futuro, está claro que Ana levará a monarquia a uma nova era, fundamentada nos valores que todos desejam ver em seus líderes. Conte-nos nos comentários o que você acha dessa mudança monumental. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais atualizações sobre tudo relacionado à realeza. Obrigado por assistir. Enquanto George equilibra projetos em Hollywood, Amal viaja pelo mundo lutando contra crimes internacionais. Seus votos foram rompidos, colocando em risco seu império de 600 milhões e deixando seus gêmeos presos no meio disso tudo. O quanto seus filhos sabem sobre a crescente distância entre seus pais? Será que a possível mudança de George para a Broadway será o golpe final para seu romance de conto de fadas? Junte-se a nós enquanto revelamos a verdade por trás do turbulento casamento de George Clooney. O que começou como rumores discretos em Hollywood tornou-se uma discussão aberta sobre um dos casais mais admirados do mundo do entretenimento. Um recente artigo do Washington Post revelou que George Clooney fez uma ligação urgente para a Casa Branca, tentando apoiar o trabalho de sua esposa em casos controversos de crimes de guerra. Esse relato levantou questões sobre problemas mais profundos dentro da família Clooney. Pessoas próximas ao casal dizem que a regra de nunca ficarem separados por mais de uma semana tornou-se muito difícil de manter. Esse compromisso, estabelecido durante seu casamento de sonho em Veneza, em 2014, agora parece uma memória distante, já que ambos gerenciam carreiras ocupadas em diferentes partes do mundo. Aos 62 anos, George parece contradizer o que disse em 2021 sobre não precisar mais atuar. Em vez disso, ele está se aprofundando ainda mais no mundo do entretenimento. Ele está pronto para estrear na Broadway, na primavera de 2025, com uma peça que ele mesmo adaptou de seu filme de 2005, sobre Edward R. Murrow. Esse compromisso de um ano em Nova York adiciona mais um desafio ao seu já tenso relacionamento. Enquanto isso, Amal, de 46 anos, intensificou seu trabalho com direitos humanos internacionais, especialmente através de sua participação na investigação do Tribunal Penal Internacional sobre supostos crimes de guerra no conflito entre Israel e Hamas. Seu papel gerou preocupações de segurança tão sérias que George sentiu a necessidade de intervir. Ele entrou em contato com a Casa Branca, ligando para Steve Ricketts, conselheiro do presidente, para discutir preocupações sobre possíveis sanções do Tribunal Penal Internacional que poderiam impactar sua esposa. A vila do casal no Lago de Como, que antes era um tranquilo refúgio familiar para eles e seus gêmeos de 7 anos, agora tornou-se outro local de trabalho. George instalou ali uma instalação de produção de alta tecnologia, enquanto Amal usa o local como base para seu trabalho jurídico internacional quando está em casa. Apesar de compartilharem esse espaço, eles mal se veem, exceto durante os períodos de férias planejados. A situação tornou-se tão preocupante que amigos começaram a questionar se eles conseguirão superar esses desafios. Eles vivem em dois mundos muito diferentes 90% do tempo, diz alguém próximo ao casal. Apesar de seu próximo 10º aniversário ser uma oportunidade para se reconectar, ambos continuam profundamente comprometidos com suas carreiras, sem sinais de desacelerar. O ativismo político de George, incluindo seu plano de participar de uma arrecadação de fundos para o presidente Biden em 15 de junho, apesar de alguns desacordos sobre o trabalho do Tribunal Penal Internacional e o papel de 4 meses de Amal em um painel de direito internacional no Reino Unido, revisando provas de crimes de guerra, continua os afastando em diferentes direções. Sua doação de 500 mil reais para a campanha de Biden em 2016 demonstra seu envolvimento político, mas até mesmo seus interesses compartilhados agora parecem destacar os caminhos diferentes que estão tomando. Enquanto George se prepara para seu projeto na Broadway, as pessoas se perguntam se o trabalho de Amal como professora adjunta de Direito na Universidade de Columbia poderia ajudá-los a passar mais tempo juntos em Nova York. No entanto, seus compromissos contínuos com o Tribunal Penal Internacional em Haia indicam que qualquer tempo que passem juntos provavelmente será breve. As dificuldades do casal em equilibrar suas exigentes carreiras com seus votos matrimoniais ressaltam os desafios enfrentados por casais poderosos hoje. Enquanto se aproximam de seu 10º aniversário, resta saber se eles conseguirão encontrar uma maneira de conectar suas vidas cada vez mais separadas ou se seus sucessos profissionais virão ao custo de sua felicidade pessoal.
À medida que suas carreiras decolam, os caminhos dos Clooney se distanciam ainda mais. O recente projeto de direção de George, The Boys in the Boat, rapidamente o levou a várias oportunidades de alto perfil. Seu trabalho com Adam Sandler em um filme da Netflix dirigido por Noah Baumbach marca a primeira vez que eles atuam juntos. Enquanto isso, seu próximo filme, Wolves, com Brad Pitt para a Apple, mostra que ele continua exercendo forte influência na indústria. O trabalho de George cresceu além da atuação. Como produtor e diretor, ele gerencia vários projetos ao mesmo tempo. Pessoas da indústria descrevem seu estilo de trabalho como semelhante ao de um general militar, com jornadas de 18 horas sendo a norma para ele. Por outro lado, a carreira jurídica de Amal Clooney tornou-se cada vez mais intensa e impactante nos últimos anos. Durante seu compromisso de 4 meses em Raya, ela assumiu um papel de liderança significativo. Ela liderou um painel de especialistas jurídicos internacionais, incluindo ex-juízes de vários tribunais, que trouxeram grande experiência e conhecimento ao trabalho. Essa equipe diversa trabalhou diligentemente para investigar acusações de crimes de guerra em Israel e Palestina. As descobertas da equipe culminaram em um relatório detalhado que apresentou conclusões unânimes com sérias implicações legais. Essas conclusões apoiaram solicitações de mandados de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, marcando um passo crucial para responsabilizar os responsáveis por possíveis violações do direito internacional. Em seu papel no Tribunal Penal Internacional, Amal avalia evidências de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, o que exige que ela passe grande parte do tempo nos Países Baixos. Isso está em linha com sua promessa antes do casamento de que sua carreira jurídica seria tão importante quanto o trabalho de George no cinema. Suas vidas profissionais se tornaram tão separadas que raramente se cruzam. As conexões de George em Hollywood e as redes jurídicas de Amal operam em áreas muito diferentes. O casal geralmente passa tempo junto durante as férias, já que ambos têm equipes e funcionários para gerenciar seus trabalhos. As implicações financeiras para George e Amal Clooney são consideráveis, especialmente dado o patrimônio combinado do casal, estimado em centenas de milhões de dólares. Um dos ativos mais notáveis em seu portfólio é sua luxuosa vila no Lago de Como, avaliada em 100 milhões de dólares. Essa impressionante propriedade não é apenas um refúgio pitoresco, mas também um símbolo de seu sucesso e da vida que construíram juntos. Ambos seguiram trajetórias profissionais distintas que refletem suas paixões e ambições pessoais. George é um ator, produtor e ativista reconhecido, enquanto Amal conquistou uma reputação como uma destacada advogada internacional de direitos humanos. Sua dedicação a seus respectivos campos reforça o valor compartilhado pela independência profissional, um princípio que acordaram antes do casamento. Esse entendimento permitiu que apoiassem as ambições um do outro, fomentando uma parceria baseada no respeito e na admiração mútua. No entanto, com suas carreiras levando-os em direções opostas e jornadas de trabalho de 18 horas sendo comuns, é difícil acreditar que esse casal poderoso, que antes achava difícil ficar separado por uma semana, começou seu incrível romance em um encontro casual em uma quente noite de julho em 2013. A vila de George Clooney, no Lago de Como, foi o cenário de um encontro que mudaria a vida do solteiro mais famoso de Hollywood. Quando seu agente ligou para dizer que havia conhecido a futura esposa de George, o ator desconsiderou a ideia como um exagero típico de Hollywood. Ele não tinha ideia de quão verdadeiras seriam essas palavras. Amal Alamuddin compareceu como convidada a uma reunião organizada por George, onde também estavam presentes os pais dele. Nick Clooney, pai de George, mais tarde lembrou como seu filho não conseguia tirar os olhos da talentosa advogada, especialmente quando ela desafiava ousadamente seus pontos de vista políticos, algo incomum no círculo de Hollywood de George. Sua conexão inicial rompeu as regras usuais dos relacionamentos entre celebridades. Em vez de jantares em restaurantes repletos de paparazzi, passaram suas noites discutindo direito internacional e política global, enquanto apreciavam refeições caseiras. Seu relacionamento começou com vários meses de conversas reflexivas antes do primeiro encontro oficial em Londres, onde descobriram seu interesse compartilhado por direitos humanos e reforma da justiça. Amal, uma advogada libanesa britânica que fala inglês, árabe e francês, entrou no relacionamento com um currículo impressionante. Formada em Oxford e na Faculdade de Direito da Universidade de Nova York,
já havia ganhado destaque por representar clientes renomados como Julian Assange e a ex-primeira-ministra da Ucrânia. Seu trabalho com as Nações Unidas e seu conhecimento em direito internacional complementavam os interesses humanitários de George, especialmente relacionados à crise na Síria. O relacionamento de George com Amal era diferente de seus hábitos anteriores. Em vez de celebridades ou modelos típicas de Hollywood, ele se sentiu atraído por alguém que era sua igual intelectualmente e que o desafiava tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Seus mundos se entrelaçaram de formas inesperadas. Amal compareceu à sua primeira estreia em Hollywood para o filme Monuments Men, enquanto George a acompanhou em reuniões nas Nações Unidas. Amigos notaram uma mudança no ator, geralmente conhecido por seu charme e brincadeiras. O homem famoso por suas pegadinhas tornou-se mais sério e focado ao discutir questões humanitárias com Amal. Seu objetivo comum de melhorar o mundo tornou-se o núcleo de seu relacionamento. Menos de um ano após se conhecerem, George pediu Amal em casamento. Foi um momento clássico de Clooney, romântico, mas sem exageros. Ele cozinhou seu prato favorito em casa e escondeu o anel até o momento certo. Quando Amal finalmente disse sim, depois de George passar quase 25 minutos de joelhos esperando sua resposta, celebraram em privado, aproveitando sua felicidade antes de compartilhar a notícia com o mundo. O casamento aconteceu em Veneza, Itália, no Amon Canal Grande Resort, combinando elementos dos dois mundos, o glamour de Hollywood e a sofisticação intelectual. A cerimônia refletiu seus valores compartilhados, pedindo aos convidados que doassem para causas de direitos humanos, em vez de presentes de casamento tradicionais. A união do solteiro mais cobiçado de Hollywood com uma das advogadas de direitos humanos mais destacadas da Grã-Bretanha não apenas fez manchetes, mas também representou uma parceria entre duas pessoas que encontraram, além do amor, um objetivo comum: tornar o mundo um lugar melhor. Após revisitar seu romance de tirar o fôlego e eventual casamento, surge uma pergunta importante. Como um casal poderoso, com carreiras globais e ocupadas, gerencia seu recurso mais valioso, o tempo com sua crescente família? Para George e Amal Clooney, encontrar um equilíbrio entre suas exigentes carreiras e a vida familiar tornou-se um desafio extremamente complicado. Suas famosas jornadas de 18 horas, que antes representavam seu compromisso com o trabalho, agora afetam diretamente sua dinâmica familiar. Mesmo quando estão juntos em casa, a atenção de George e Amal muitas vezes se divide entre tarefas de trabalho importantes e o tempo de qualidade com seus gêmeos de 7 anos, Ella e Alexander. George compartilhou momentos divertidos com seus filhos, como quando eles perguntaram o significado da palavra famoso. As reformas realizadas em sua mansão de $12 milhões em Sunning-on-Thames, que agora conta com uma moderna creche e um quarto seguro, mostram a dedicação do casal em criar um lar seguro para sua família. No entanto, as paredes que mantêm os paparazzi afastados não conseguem protegê-los das pressões de suas agendas ocupadas. A propriedade no Lago de Como, onde os gêmeos aprenderam italiano antes de inglês, passou de ser um refúgio familiar a parecer mais um escritório distante. Mesmo com suas agendas cheias, os Clooney estabeleceram regras familiares firmes. Eles não permitem o uso de telas ou tablets e focam na leitura e em experiências do mundo real. Os gêmeos participam de atividades humanitárias apropriadas para a má-idade, como ajudar a montar kits de ajuda para crianças afetadas por desastres. Esse estilo de criação prático reflete o compromisso do casal em educar filhos com os pés no chão, apesar do estilo de vida privilegiado. A amizade com o príncipe Harry e Meghan Markle proporciona aos Clooney um sistema de apoio especial. Ambas as famílias se conectam por experiências semelhantes de criar filhos sob os holofotes. Antes de os Sussex se mudarem para a Califórnia, seus filhos tinham encontros regulares para brincar, trazendo um senso de normalidade difícil de encontrar em suas vidas de alto perfil. A transformação de George, de solteirão convicto a pai dedicado, é evidente nos pequenos detalhes. Ele aprendeu a preparar comida para bebês, tornou-se especialista em trocar fraldas e até usa seu famoso talento para piadas para entreter os filhos. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, George comentou que ser pai o faz sentir-se infinitamente mais responsável pelo mundo que está deixando para trás, mostrando uma mudança profunda em sua perspectiva de vida. Hoje em dia, quando os Clooney conseguem encontrar algum tempo livre,
Eles costumam dedicá-lo mais aos filhos do que a momentos como casal. Suas carreiras ocupadas criaram uma situação em que o tempo familiar significa que ambos estão desempenhando papéis parentais simultaneamente, em vez de curtirem experiências juntos. Embora tenham aprendido a equilibrar suas carreiras globais com a criação dos filhos, o impacto em seu relacionamento pessoal está se tornando uma preocupação crescente. Isso levanta uma questão importante. É possível para duas pessoas, no auge de suas carreiras, continuarem a alcançar sucesso enquanto permanecem conectadas como família? Ou, eventualmente, algo terá que mudar? George e Emma Clooney, um dos casais mais admirados de Hollywood, frequentemente veem seu relacionamento sob os holofotes, sendo observados de perto por fãs e pela mídia. Juntos há 10 anos criaram gêmeos e gerenciaram carreiras exigentes, enquanto se esforçavam para permanecer conectados como família. Como qualquer casal de alto perfil, enfrentam desafios únicos intensificados pela atenção pública. Rumores de problemas no casamento sempre acompanharam George e Amal, como costuma acontecer com casais famosos. Com Amal sendo 17 anos mais jovem que George, alguns especulam que a diferença de idade poderia, eventualmente, causar problemas. No entanto, George já comentou que essa diferença fortaleceu sua relação, ajudando-o a não se preocupar com coisas insignificantes. Ele brincou certa vez sobre como, quando Amal quis pintar uma parede de amarelo, algo que teria gerado uma discussão na juventude, ele apenas riu e disse: "Quem se importa se uma parede é amarela?" Um dos principais motivos por trás dos rumores de tensão é a natureza exigente de suas agendas de trabalho. A carreira de Amal como advogada internacional de direitos humanos a mantém viajando e lidando com casos de alto perfil, enquanto George continua ocupado com atuação, produção e ativismo. Embora façam esforços para trabalhar de casa quando possível, suas carreiras frequentemente os levam em direções opostas. Quando os gêmeos, Ella e Alexander, nasceram em 2017, trouxeram uma dinâmica completamente nova ao mundo dos Clooney. George, agora na casa dos 60 anos, diz que aprecia ser um pai mais velho porque isso o ajuda a valorizar cada momento com os filhos. Ele até brincou que, quando sua filha for velha o suficiente para começar a namorar, ele provavelmente já não estará em forma para se preocupar. Os gêmeos parecem lidar bem com a vida sob os holofotes. George contou com humor sobre um momento em que eles perguntaram o que significava a palavra famoso. O tempo em família é uma grande prioridade para os Clooney, que fazem um esforço para manter uma rotina diária juntos. George compartilhou com orgulho que leva as crianças à escola e participa de seus momentos cotidianos dizendo: "Podemos levar as crianças para a escola de manhã e fazer todas essas coisas." Ultimamente, os rumores sobre tensões no casamento têm circulado mais, com alguns tabloides sugerindo uma possível separação. Críticos mencionam suas personalidades diferentes e as carreiras exigentes como possíveis fontes de conflito. Outros até especulam que Amal, agora altamente respeitada por si mesma, poderia sentir que George já não é o parceiro certo para ela. Teorias online sugerem que Amal, uma figura já consolidada, pode sentir que o foco de Hollywood em George nem sempre combina com sua imagem profissional. Esses rumores são alimentados por questionamentos sobre como Amal realmente se sente em relação à fama em Hollywood. Quando o casal começou a namorar, alguns fãs pensaram que Amal não se encaixava no perfil típico de uma parceira de estrela de cinema. No entanto, com o tempo, muitas pessoas passaram a ver que, na verdade, George pode ter sido quem casou para cima, já que a inteligência e a elegância de Amal lhe renderam grande admiração pública. Se George e Amal se separarem, as implicações financeiras e familiares seriam imensas. Com uma fortuna estimada em 600 milhões e uma vila de 100 milhões raras na Itália, um divórcio poderia se tornar extremamente complicado. Além do dinheiro, o casal também teria que considerar como uma separação afetaria os filhos, algo que George já mencionou ser uma grande preocupação. Tanto ele quanto Emma expressaram o desejo de criar seus filhos em um ambiente estável e amoroso. Fontes próximas afirmam que George e Amal estão determinados a fazer o casamento funcionar, especialmente com o 10º aniversário de casamento se aproximando. Ambos estariam prontos para fazer os esforços necessários para manter a relação forte, embora suas carreiras exigentes possam exigir alguns sacrifícios. A grande questão
é se estarão dispostos a fazer esses sacrifícios pela relação. Apenas o tempo dirá se eles conseguirão encontrar o equilíbrio que muitas pessoas em relacionamentos de alto perfil têm dificuldade de alcançar. Curiosamente, estudos mostram que casar mais tarde na vida, como George fez, geralmente está associado a casamentos mais estáveis. Pesquisas da economista Isabel Sawhill indicam que casamentos envolvendo pessoas na casa dos 30 anos ou mais tendem a durar mais. Como George tinha 53 anos quando se casou com Amal, provavelmente trouxe mais maturidade emocional e experiência de vida para a relação do que teria trazido se tivesse se casado mais jovem. George e Amal Clooney têm planos de comemorar o 10º aniversário com estilo, com George organizando uma viagem surpresa para Amal. Ambos expressam gratidão pela vida que construíram juntos, sugerindo o desejo de manter a estabilidade e a harmonia nos próximos anos. Com suas carreiras os levando em direções opostas, será que George e Amal conseguirão encontrar uma forma de se reconectar antes que seja tarde demais? Enquanto equilibram suas vidas ocupadas, como você acha que eles estão ensinando aos filhos a importância da família em meio à fama e ao sucesso? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, confira o próximo vídeo que aparece na sua tela. Você vai adorar. Depois de anos de especulação sobre seu casamento, George Clooney finalmente compartilha sua versão da história, revelando uma verdade surpreendente que moldou sua vida e relacionamentos. O que ele manteve em segredo por tanto tempo e como isso impactou seu casamento? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos que George Clooney finalmente revela muito tempo após seu divórcio. Durante quase 40 anos, George esteve sob os holofotes, desfrutando de grandes sucessos tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. No entanto, muito antes de se tornar um dos pais mais queridos de Hollywood e um marido amoroso para sua esposa de quase 10 anos, ele tinha uma história diferente. Ele já foi casado com outra atriz de Hollywood, mas, infelizmente, essa história de amor não durou. A primeira esposa de George Clooney, Talia Balsam, vem de uma família de Hollywood. Hoje, com 65 anos, Talia é filha do ator Martin Balsam, sobrinha do querido Dick Van Patten e filha de Joyce Van Patten, adicionando seu próprio legado a essa dinastia de atores. Em 1986, Talia e George participaram da primeira homenagem anual aos compositores, um evento glamouroso no Dorothy Chandler Pavilion. Iniciando sua carreira no final dos anos 70 ao lado de George, o papel que impulsionou Talia veio em Happy Days, em 1977. Desde então, ela se tornou um rosto familiar na televisão e no cinema, dando vida a personagens memoráveis por décadas. Alguns dos papéis mais conhecidos de Talia Balsam incluem aparições em séries populares como Homeland e Mad Men, além de coestrelar com Sarah Jessica Parker em Divorce, da HBO entre 2016 e 2019. Atualmente, Talia é casada com o ator John Slattery, que interpretou seu marido em Mad Men. Juntos eles têm um filho. É uma história cheia de charme e química hollywoodiana. George e Talia se conheceram pela primeira vez em 1984, enquanto atuavam em uma peça local, e rapidamente se apaixonaram. Mas o relacionamento foi breve, e Talia eventualmente terminou com ele. Após sua primeira separação, George namorou a atriz Kelly Preston, que mais tarde se casaria com John Travolta. Entre 1987 e 1989, George e Kelly até adotaram um porco vietnamita chamado Max, que George manteve após o término. Anos depois, George e Talia se reencontraram e as coisas avançaram rapidamente. George propôs casamento em 1989 e em dezembro eles voaram para Las Vegas para se casar. O casamento de George e Talia começou bem, mas após 3 anos começou a vacilar. George admitiu mais tarde que foi um momento difícil para ele e até desenvolveu uma úlcera hemorrágica devido ao estresse. Em 1992, ele entrou com o pedido de divórcio e a separação foi formalizada no ano seguinte. Refletindo sobre aquele período, George confessou que não estava pronto para o casamento na época e sentiu que não deu a Talia uma chance justa, assumindo a responsabilidade pelo fracasso do relacionamento. Durante o divórcio, ele aparentemente tentou facilitar as coisas para Talia, oferecendo-lhe decidir o que considerava justo. No entanto, acabou gastando Talia 80 mil Harlan em honorários advocatícios,
algo que achou frustrante, mas inevitável. Após o término de seu primeiro casamento, George se jogou cegamente no trabalho, construindo sua carreira e fazendo seu nome na indústria do entretenimento. Pode-se dizer que ele se afastou de qualquer coisa que se parecesse como um compromisso. No entanto, ao longo dos anos, teve relacionamentos de alto perfil com estrelas como Cameron Diaz, Charlize Theron e Renée Zellweger, mas permaneceu solteiro até conhecer a mulher que mudou tudo, Amal Alamuddin. A relutância de George Clooney em se casar novamente não se devia apenas ao seu primeiro casamento com Talia Balsam, mas também às suas dúvidas sobre se tornar pai. Embora amigos como Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer apostassem que ele teria filhos antes dos 40 anos, Clooney sentia que não estava pronto para uma responsabilidade tão grande. Frequentemente brincava sobre não ter filhos, explicando que a paternidade exigia dedicação total. Em uma entrevista com Barbara Walters, ele declarou que provavelmente não se casaria novamente, admitindo que não havia sido bom nisso antes. Sim, sei que nunca me casarei novamente porque não fui muito bom nisso. Ao refletir sobre seu primeiro casamento, Clooney assumiu a responsabilidade pelo término, reconhecendo que sua carreira frequentemente vinha em primeiro lugar, deixando pouco espaço para um compromisso verdadeiro. Após seu divórcio, Clooney abraçou um estilo de vida de solteiro, ganhando fama como o solteiro mais cobiçado de Hollywood. Embora tenha namorado várias mulheres famosas, aparentemente mostrava pouco interesse em casamento. Em uma coluna para a Esquire, em 2011, brincou dizendo que as pessoas pareciam esquecer que ele já havia sido casado, comentando que adorava quando perguntavam se ele algum dia se assentaria, enquanto ele mal pensava nisso. Enquanto isso, Talia Balsam seguiu em frente, refletindo positivamente sobre seu passado com Clooney. Indicou que ambos avançaram sem ressentimentos, mantendo respeito mútuo. No entanto, tudo mudou em 2013, quando Clooney conheceu Amal Alamuddin, uma talentosa advogada de direitos humanos. Mais tarde, admitiu que conhecê-la o fez perceber que sua vida se sentia incompleta, uma sensação que não havia antecipado. Toda sua perspectiva sobre casamento e família começou a mudar. Foi amor à primeira vista. Com o tempo, Clooney e Amal se tornaram um dos casais mais admirados de Hollywood, conhecidos por seu profundo amor e estilo de vida privado, que mantém os fãs fascinados com sua história. Sua jornada começou na casa de Clooney, no Lago de Como, em 2013, quando um amigo os apresentou. Segundo relatos, até mesmo o agente de Clooney tinha o pressentimento de que ele se casaria com ela. Inicialmente hesitante, Clooney rapidamente se sentiu atraído por Amal, e logo começaram a passar tempo juntos discretamente, descobrindo que sua conexão parecia destinada. 6 meses depois de iniciar seu relacionamento, Clooney decidiu pedir Amal em casamento, planejando cuidadosamente uma noite especial com um anel escondido, jantar e música suave. No entanto, sua proposta não saiu como esperado. Mais tarde, ele compartilhou que Amal demorou um momento para responder, deixando-o nervoso enquanto estava ajoelhado. Finalmente, ela aceitou, e os pais dela brincaram perguntando se algo havia acontecido com o quadril de George por ter ficado tanto tempo de joelhos. Quando George Clooney e Amal Alamuddin decidiram se casar, escolheram Veneza, Itália, como o lugar perfeito para seu dia especial. Em setembro de 2014, eles celebraram seu casamento no encantador Aman Canal Grand Hotel, cercados pelos pitorescos canais e pela arquitetura histórica de Veneza. A lista de convidados estava repleta de estrelas, incluindo Matt Damon, Bill Murray e Anna Wintour. George fez uma entrada espetacular de barco, em perfeita sintonia com o ambiente veneziano, enquanto Amal deslumbrava em um vestido de renda desenhado por Oscar de la Renta. Mais tarde, ela descreveu o casamento como romântico e elegante, enquanto de la Renta comentou que um vestido de noiva é a peça mais importante na vida de uma mulher. A celebração deixou claro que os sonhos de Amal haviam se tornado realidade. Embora seu casamento tenha sido mágico, George nem sempre se viu como um homem de família. Na verdade, nunca pensou que se casaria novamente ou teria filhos. Ele costumava dizer que era feliz com sua liberdade e carreira. No entanto, conhecer Amal mudou tudo, e ele descobriu que se preocupava mais com a felicidade dela do que com a própria. Desde o casamento, George e Amal construíram uma vida repleta de aventuras e amor. Juntos viajaram pelo mundo e apoiaram as carreiras um do outro. Seu relacionamento é uma verdadeira parceria, com George apoiando o trabalho de direitos humanos de Amal
e Amal incentivando os projetos cinematográficos de George. Mesmo em tempos difíceis, como durante a pandemia, eles pareciam ficar ainda mais próximos, focando na família e passando tempo de qualidade juntos, embora mantenham grande parte de suas vidas pessoais em privado. Em 2017, a vida de George deu mais uma reviravolta inesperada com a chegada de seus gêmeos, Alexander e Ella. Mais tarde, George revelou que ser pai lhe trouxe um senso de pertencimento e amor incondicional que antes acreditava encontrar apenas no trabalho ou até mesmo em um animal de estimação. Agora ele compreendia o amor em um nível muito mais profundo. George Clooney e Amal Clooney mantêm sua vida familiar em privado, protegendo seus gêmeos, Ella e Alexander, dos holofotes. No entanto, eles adoram compartilhar histórias carinhosas sobre seus filhos e suas experiências como pais. Ella e Alexander nasceram em 6 de junho de 2017 no Hospital St. Mary, em Londres, o mesmo local onde o príncipe William e Kate Middleton deram à luz seus filhos. George, que se tornou pai aos 56 anos, descreveu o momento como selvagem, dizendo: "Você acha que está pronto para ser pai até perceber: ah, uau, sou um pai." Os gêmeos estão crescendo em uma família internacional. George é de Lexington, Kentucky, enquanto Amal nasceu em Beirute, no Líbano, e foi criada na Inglaterra. A família aproveita sua bela vila do século XVIII, Vila Oleandra, às margens do Lago de Como, na Itália, que George comprou em 2002. Curiosamente, embora George e Amal não falem italiano, seus gêmeos falam. George comentou com humor em uma entrevista com Jimmy Kimmel em 2020. "Fizemos algo realmente bobo. Eles falam italiano fluentemente. Mas eu não falo italiano. Minha esposa não fala italiano. E agora, nossos filhos falam." Apesar de serem criados da mesma forma, Ella e Alexander têm personalidades muito diferentes. George compartilhou com Michael Strahan que criar gêmeos lhe ensinou o quanto os pais têm pouco controle sobre quem seus filhos se tornam. Ao longo dos anos, George contou histórias engraçadas sobre seu filho Alexander e suas travessuras. Um momento memorável foi quando Alexander, cheio de entusiasmo, foi flagrado abraçando o carro do pai. No entanto, o que começou como um comportamento engraçado, recentemente tomou um rumo surpreendente. Com apenas 7 anos, Alexander sempre teve uma personalidade vibrante. Enquanto sua irmã gêmea, Ella, se interessa mais pelas escolhas de moda da mãe, Alexander é quem corre ao redor, atraindo a atenção de todos. George costumava brincar sobre amarrar as crianças juntas com uma corda elástica para evitar que corressem em direções opostas. Nos últimos meses, George notou uma mudança mais séria em Alexander, que o deixou emocionado. No início, George e Amal ficaram impressionados com a rapidez com que Alexander estava aprendendo. Aos 2 anos, ele já conseguia contar até 20 em inglês e italiano. Mas o que realmente comoveu George foi perceber que Alexander estava crescendo de maneiras que ele nunca havia antecipado. Alexander está começando a mostrar traços semelhantes aos da mãe, Amal, demonstrando um foco inteligente e reflexivo sobre coisas que estão além de sua idade. Embora muitos pais sintam orgulho, George se viu experimentando emoções conflitantes. Ele sempre imaginou que seu filho seria mais parecido com ele, brincalhão, aventureiro e cheio de piadas. Mas ao ver a maturidade precoce de Alexander, percebeu que seu pequeno era diferente do que imaginava. Não se trata apenas das típicas, terríveis crises dos 2 anos, sobre as quais os pais brincam. Foi um momento para George pausar e refletir sobre a experiência de ver seu filho crescer e se tornar sua própria pessoa, às vezes mais rápido do que ele estava preparado. O impacto emocional dessa mudança levou George a enxergar Alexander sob uma nova perspectiva. Embora esteja incrivelmente orgulhoso de seu filho, George acha difícil aceitar o quão rápido Alexander está amadurecendo. Como George e Amal conseguem equilibrar suas carreiras públicas com a criação de seus gêmeos de maneira privada? Quais experiências podem estar moldando as diferentes personalidades de Ella e Alexander? George e Amal Clooney são frequentemente vistos como um dos casais ideais de Hollywood. No entanto, há rumores de que seu casamento pode estar enfrentando alguns desafios. Desde que se casaram em 2014, eles têm lutado para encontrar tempo um para o outro devido às suas agendas agitadas. No início do casamento, estabeleceram uma regra de nunca ficarem mais de uma semana separados, o que funcionou bem no início. Mas à medida que suas carreiras se tornaram mais exigentes, ficou mais difícil manter essa proximidade.
Agora, aos 63 anos, George está se mudando para Nova York por um ano para estrelar uma peça na Broadway, enquanto Amal permanecerá em sua impressionante vila no Lago de Como, a quase 6.500 quilômetros de distância. Essa distância, combinada com suas vidas profissionais intensas, supostamente está criando tensão no casamento. Segundo fontes, eles frequentemente levam vidas separadas, passando apenas cerca de 10% do dia juntos. Ambos são conhecidos por sua forte ética de trabalho, o que parece estar criando uma lacuna entre eles. Em um esforço para recuperar a conexão, George começou a se preocupar com a possibilidade de perder Amal e decidiu passar mais tempo ao lado dela. Ele reconhece que sua relação tem se parecido mais com a de companheiros de quarto do que com uma parceria romântica. Ciente da diferença de idade de 17 anos, George sabe que Amal ainda é jovem e vibrante, enquanto ele sente que está começando a mostrar sinais do tempo. Para reacender a paixão, George está se esforçando para ser mais romântico. Apesar dos rumores sobre a relação, o casal organizou seu evento beneficente anual em setembro de 2024 para comemorar o 10º aniversário de casamento, demonstrando um vínculo forte que impressionou todos os presentes. Em uma entrevista à People, George compartilhou seu apoio inabalável ao trabalho de Amal, declarando que está completamente ao lado dela em tudo o que faz. Ele expressou com confiança seu orgulho em estar junto dela, independentemente da causa que ela defenda. Apesar da distância, o casal tem um vínculo único que sempre os une e os lembra do amor que compartilham. Seus filhos, os gêmeos, Clooney, Ella e Alexander, são parte essencial dessa conexão especial. Embora George e Amal trabalhem arduamente para proteger a privacidade de seus filhos, compartilham detalhes encantadores sobre suas personalidades e aventuras familiares. Alexander, com sua personalidade animada e curiosa, frequentemente rouba a cena com suas travessuras. Enquanto isso, ela, mais reservada, prefere atividades tranquilas, como explorar o estilo da mãe. George frequentemente brinca sobre as dinâmicas entre os gêmeos, destacando como a criação conjunta trouxe o melhor de ambos, mas também o fez refletir sobre seu próprio crescimento como pai. Criados em um ambiente internacional, ela e Alexander desfrutam de uma rica mistura de influências culturais. Morando na deslumbrante Vila Oleandra, às margens do Lago de Como, eles têm a oportunidade de vivenciar tanto o luxo quanto as tradições culturais italianas. Entretanto, a família também divide o tempo entre Londres, onde Amal trabalha, e os projetos internacionais de George. A fluência dos gêmeos em italiano, apesar de seus pais não falarem o idioma, tornou-se uma anedota familiar recorrente. George frequentemente brinca sobre como seus filhos o superam em habilidades linguísticas, revelando o fascínio que sente ao observar seu desenvolvimento. Para George, a experiência da paternidade tem sido transformadora. Desde pequenos momentos de alegria até desafios inesperados, ele aprendeu a aceitar que seus filhos têm caminhos únicos e personalidades próprias. À medida que os Clooney avançam em suas vidas pessoais e profissionais, enfrentando tanto sucessos quanto desafios, suas histórias oferecem um vislumbre íntimo de uma família que encontrou maneiras de manter o equilíbrio em um mundo que frequentemente exige demais. O que você achou da história de George e Amal? Que lições de vida você acredita que eles aprenderam ao equilibrar suas vidas públicas e familiares? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários.